gente, espero que seja tudo bem com vocês. Vocês pediram bastante e eu trouxe meu vídeo do processo criativo para as redações do Enem. Isso é uma coisa muito pessoal, tá? Vai de cada pessoa. Eu reluto em dizer isso, mas eu percebi, avaliando minhas redações agora para fazer os vídeos para vocês, que de acordo com o tempo, elas foram ficando cada vez mais parecidas. E eu já tinha um processo padronizado para fazer, porque isso economizava tempo e energia. Eu vou explicar mais ou menos o que eu fazia e mostrar alguns exemplos em redações, tá bom? Gente, assim, é uma coisa simples, eu tô até com vergonha de falar, mas basicamente os passos do meu processo criativo, depois que já ficou meio padronizado, são assim. Primeiro, eu li a proposta, aquela frasezinha, por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu batia logo o olho naquilo. Destacava as palavras que fossem chave nessa proposta. Lia os textos motivadores, destacava o que fosse importante, o que eu achava que pudesse me ajudar, que eu pudesse incluir no meu texto. Me perguntava o porquê desse problema, quais são as causas do problema apresentado e o que é que esse problema causa, quais são as consequências do problema. Depois disso, eu tentava pensar em relações interdisciplinares que eu podia fazer, que nem aquelas que eu dei, as analogias, Machado, inércia, enfim. E aí, às vezes, nem sempre eu pensava logo nas soluções que eu podia dar para os problemas ali, e aí eu já ia fazer a introdução. Agora eu vou dar uma explicada melhor. Mas basicamente os passos são esses. Agora eu vou mostrar exemplos com base em dois Enems, o meu de 2015 e o meu de 2016, são as redações que eu já mostrei aqui, e um SAIS Enem, que é um simulado feito pelo sistema que a minha escola usa, muito parecido com o Enem. Começando pelo Enem de 2016. A proposta era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu vim e destaquei caminhos combater intolerância religiosa. O Brasil também seria interessante destacar para saber que é importante focar no Brasil e não no mundo, no cenário global. Depois disso, li os textos motivadores, tive uma ideia do sentido que ele queria me dar, destaquei palavras que eu achava que podiam ser importantes e que eu podia usar. Beleza, depois disso, assim, eu vim pra cá, pra página de rascunho, coloquei as palavras-chave, caminhos, combater e intolerância religiosa, pra eu lembrar do tema, né? Aí, assim, eu fui me perguntando, por quê? Cara, não sei se vai dar pra ver. Eu espero que esteja focando. Aí eu coloquei intolerância, preconceito, etnocentrismo e imoralidade. E eu coloquei, e aí? Ou seja, o que isso causa? Perda da diversidade, fere a isonomia e ato de regressão. Isso foram coisas que eu fui pensando na hora, certo? Beleza, aí eu já tinha causas e já tinha consequências. Depois eu fui colocando o que tinha na minha cabeça de analogias e o que eu poderia usar. Lamarck, Machado, inércia... Enfim, aquelas coisas que eu mostrei nesse vídeo eu sempre falo, mas é porque é sério, gente. Essas analogias que eu dei nesse vídeo eu usava em basicamente todas as redações do ano. Você pode dizer, nossa, que absurdo, hein? Você gravou e aí depois disso você não expandia mais seus pensamentos, ficou preso às mesmas coisas, sempre falava a mesma coisa, mas que falta de originalidade. Assim, eu entendo. Mas nem tanto, porque você tem que ser objetivo. Chega um ponto que você pensa, meu Deus, eu tenho que estar preparado pra 1000 temas. Eu não tenho tempo pra ficar pensando em 1000 analogias diferentes a cada redação que eu vou fazer. Então se você arranjou várias, que são coringas, que servem pra vários temas e que não são tão comuns assim, enfim, botei aqui os negócios tudinho. E aí eu fui relacionando, entendeu? Newton, no caso inércia, dá pra colocar quase sempre. É um negócio muito coringa, assim. Se a gente não combater, não vai mudar em nada, vai continuar parado, vai continuar mantendo movimento se a gente não colocar uma força o suficiente contra. Independe do tema, basicamente. Aí eu fui relacionando. Enfim, que nem vocês viram, que eu botei que Marx no sentido econômico, nananã. E aí eu fui fazer a introdução. Por quê? Eu já tinha os porquês. Eu já tinha as causas do problema, eu já tinha as consequências. Detalhe, você tem que selecionar de quantas coisas você vai falar. Eu não sei dizer assim, você tem que falar de 3 causas, 3 consequências. É pessoal. E eu nunca percebi de quantas eu selecionava por vez. Mas enfim, como eu já sabia do que eu ia falar, a introdução ficou muito fácil. Lembra minhas redações, eu percebi que basicamente todas eu falava do que eu ia falar. Simples. Por exemplo, é incontrovertível que o Brasil é um gigante miscigenado e multicultural. Nesse sentido, não obstante, mediante fatores em âmbitos históricos, socioeconômicos, morais e técnicos, há problema da intolerância tendente ao credo se faz presente no país. Os fatores são os porquês que eu coloquei aqui, entendeu? Históricos, preconceito, etnocentrismo, socioeconômicos, Marx, morais, Machado, a maldade inerente ao homem, técnicos, internet, anonimato. Vocês estão entendendo? Acho que vocês estão entendendo. Começava com uma frase, algum dado, alguma coisa assim. Geralmente era isso. E aí falava isso. Enfim, nesse caso eu falei das consequências também. Então depois de falar dos fatores eu falei, é um ato retrógrado de caráter destrutivo e inercial a ser combatido. E depois eu ia explicar o que era o fato de ser retrógrado, por que ele era destrutivo e por que ele era inercial. Entenderam? Então foi simples, a introdução foi uma coisa fácil depois que eu fiz o esquema, vocês concordam? Beleza. Depois disso fica muito fácil fazer a redação. Eu faço a introdução no rascunho, já passo pra folha de redação definitiva
E aí daí eu já posso seguir fazendo a redação. Por quê? Eu vou seguindo o roteiro que eu coloquei na introdução. É isso. Eu ia explicar, falar de cada parágrafo, mas assim, eu dei uma explicada sobre como é o background do meu pensamento. Vocês podem pegar a imagem que eu disponibilizei de cada uma e ler. E poder ligar ali os pontos e tal. Eu não vou tocar muito nesse ponto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora vamos seguir pra redação de 2015. A diferença é que dessa vez ficou muito grande. Eu tava no segundo ano. Meio que já tinha um esquema, mas eu não era consciente disso. Eu li a proposta, li os textos motivadores, dei uma circulada pouca aqui. Mais uma coisa interessante. Tem esse processo que parece assim engessado que eu mostrei pra vocês, mas na verdade o que acontece quando você já lê a proposta e começa a ler os textos motivadores é um brainstorming. Tipo assim, você já começa a pensar, mas esse problema acontece por causa disso, eu posso colocar como solução isso aqui, mas eu quero falar desse ponto aqui. Então você começa a anotar loucamente. Foi basicamente isso que eu comecei a fazer. Às vezes eu li a proposta e penso, nossa, isso tem a ver com Machado, isso tem a ver com Marx, entende? Eu coloquei causas aqui, machismo, fator histórico, ineficácia educacional, ineficácia da justiça por causa da impunidade, maldade inata, e já relacionei aqui com Machado. Coloquei do outro lado, consequências, medo / sentimento de impotência, perda da autoestima. No meio coloquei solução, intensificação e consolidação de medidas vigentes, apoio para que possam... Não terminei. E também eu saí anotando várias palavras que eu tava lembrando, tipo destarte, provectus, rastilhos, permanência, resiliência, que eu queria usar. Aí eu fiz a minha introdução, dei aquela pincelada, e aí depois eu aprofundar cada um desses temas. E detalhe, depois que eu ia escrevendo as coisas, tipo, já falei de ineficácia aqui, aí eu risco lá em cima. Pra eu ter noção do que tá faltando no meu esquema, eu colocar na redação. Dá um controle melhor. Mais uma vez, vocês podem pegar a imagem pra analisar melhor se vocês quiserem. Agora, o último exemplo é do SAIS Enem que eu falei. Para além dos muros, a ação da escola na comunidade. Nesse caso, eu precisava problematizar o tema. Ele não me dava de cara. Para além dos muros, a ação da escola na comunidade. E daí? Se eu não tivesse os textos motivadores, eu não ia saber do que ele tava falando. Aí depois que você lê, você percebe que ele tá falando de função social da escola, que deveria ser aquela comprometida com a transformação social, lutando em favor da escolarização para a cidadania, para ter consciência social e ser um agente de transformação da sociedade em que vive. Aí no texto 2 ele fala de umas caminhadas anuais pela paz que uma escola fazia, porque o diretor diz que percebeu que os problemas da escola são os do bairro e vice-versa. E no final tem uma imagem, na hora ficou meio assim, do que tá falando? Achei muito mal feita essa proposta, mas eu consegui fazer no fim das contas. Era sobre os impactos da escola na comunidade em que está inserida, certo? Ou seja, não era pra ser uma escola fechada em si mesma, fechada nos seus ensinamentos, nos seus conhecimentos. Era pra levar, influenciar o mundo ao seu redor, enfim. E aí, o que eu fiz? Me sublinhei palavras-chave, sublinhei aquilo que podia me ajudar aqui nos textos motivadores, e aí vim e me perguntei os porquês. O individualismo e a competição são promovidos, conformismo reclamativo, ou seja, a escola não estimula você a mudar o seu ambiente, ela só estimula você a se conformar com o que está acontecendo, a reclamar, mas não fazer nada para mudar. Saber pelo saber, ou seja, você ter o conhecimento, mas de fato não usá-lo como agente de transformação, e a não reflexão. Esses foram os problemas que eu achei aqui, eu escrevi. E aí eu tinha escrito aqui Kant, Machado, Gilberto Freire porque ele tem uma frase: o saber sem um fim social é a maior das futilidades. Eu também aprendi naquela lista da Débora Ladim. E aí eu fui relacionando, entendeu? Individualismo e competição, eu liguei a Machado. Kant, a frase, né, célebre. E Gilberto Freire, eu relacionei com saber pelo saber e não reflexão. Essa redação também eu vou deixar aqui embaixo, tá? Porque eu não tinha disponibilizado ainda. E aí eu fui, já tinha tudo que eu ia falar, e fui e comecei a escrever. Segundo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Nesse sentido, é incontrovertível a função social do processo pedagógico no macrocontexto da comunidade, uma vez que desenvolve os componentes do mesmo e, assim, a própria conjuntura. Não obstante, o que se vê majoritariamente é uma omissão escolar tangente a seu papel, restringindo-se ao saber sistemático e instantâneo, e também a seus próprios muros físicos ou não. Enfim, nesse caso foi um pouco diferente. Eu já comecei com uma frase de filósofo, e como eu não tinha exatamente muita coisa pra falar sobre isso, eu não tinha muito como problematizar, pelo menos na minha visão, eu falei o que acontecia, eu reafirmei, né, o que basicamente os textos motivadores me diziam, que a escola tem um papel importante no papel social dos estudantes, dos cidadãos ali na comunidade, no seu âmbito. E aí eu fui e falei que a escola se omitia, e que o papel dela não sei o que, ela não estava cumprindo. Ponto. Eu introduzi
como eu queria me expressar, eu introduzi o que eu ia falar. E depois eu fui aprofundando cada coisa que eu tinha anotado em cima. Mas enfim, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma lida melhor. Eu acho melhor não ficar lendo a redação aqui e explicar, porque vai deixar o vídeo muito longo. Basicamente, foco no processo criativo. Recapitulando. Li a proposta, destacava as palavras importantes na proposta, pra eu ter noção do que eu tinha que falar mais, porque senão a gente pode tangenciar o tema, né? Não é verdade? Ler os textos motivadores, destacar o que é importante nos textos motivadores, perguntar-se as causas do problema e escrever. As consequências, se você quiser falar as consequências, se não, também, enfim. Talvez escrever as soluções e ver com quais áreas do conhecimento você consegue ligar pra ter fundamento, pra ter base pros seus argumentos. Depois escreve a introdução com base no que você escolheu falar sobre, pra dar uma pincelada e depois segue o texto de acordo com o roteirinho, basicamente, que você colocou na introdução. Você introduziu falando que vai falar disso, que o problema acontece por isso, então você vai explicar os porquês que você deu, certo? E na conclusão, que eu esqueci de falar sobre, basicamente você vai dar soluções para os problemas que você deu. Não dê soluções ligadas a coisas que você nem falou. Pode dar, mas dê prioridade para as coisas que você citou ali em cima, porque, ele falou que isso aqui é um problema. E aí depois você não dá a solução pra isso, qual é o sentido? Então você volta pro seu próprio texto pra ter noção do que você precisa falar depois, certo? É isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e tchau! E detalhe, eu não sei onde foi no Enem que eu tirei tempo pra fazer esses coraçõezinhos aqui. Eu sou, uma das últimas a sair no Enem, porque me falta tempo sempre. Que de acha que eu vou fazer coraçãozinho ali?